Bom dia! Sejam todos bem-vindos à nossa disciplina de Geografia da Paraíba, em nossa segunda aula. Nós hoje não estamos no Google Meet, mas daremos continuidade aqui pelo YouTube, tá bom? Então vamos lá. Antes de iniciarmos na geografia, nós temos que fazer uma retrospectiva histórica do nosso estado. Então, coloquei aí para vocês essas duas imagens, tá? Aqui nós temos, de um lado, a igreja de São Francisco, tá bom? Aqui nós temos a igreja de São Francisco. E desse outro lado, né? Aqui, ó. Aqui é ela, tá? Onde eu circulei, só que de forma ampliada aqui do lado. E aqui, todo esse complexo é chamado de Centro Cultural de São Francisco, tá bom? Na cidade de João Pessoa. Então, o ouvidor geral, Martim Leitão, ao chegar, né, ao território paraibano, ele trouxe consigo uma tropa constituída por brancos, índios, escravos e até religiosos. Quando aqui chegaram, eles se depararam com índios que, sem defesa, fogem e são aprisionados. Ao saber que eram índios tabajaras, Martim Leitão manda soltá-los, afirmando que sua luta era contra os potiguaras, que eram rivais dos tabajaras. Após o incidente, Leitão procurou formar uma aliança com os tabajaras, que por temerem outra traição, a rejeitaram. Depois de um certo tempo, Leitão e sua tropa finalmente chegaram aos fortes de São Felipe e São Tiago, né, que hoje é município, lá no município de Cabedelo, ambos em decadência e miséria devido às intrigas entre espanhóis e portugueses. Com isso, Martim Leitão nomeou outro português conhecido como Castrejon para o cargo de Frutuoso Barbosa. A troca, porém, só fez piorar a situação. Ao saber que Castrejon havia abandonado, destruído o forte e jogado toda a sua artilharia ao mar, Leitão o prendeu e o enviou de volta à Espanha. Quando ninguém esperava, os portugueses se unem aos tabajaras, fazendo com que os potiguaras recuassem. Isso se deu no início de agosto de 1585. A conquista da Paraíba se deu nesse mesmo período. No final de tudo, foi através da união de um português e um chefe indígena chamado Piragibe. Então, eu destaco aqui para vocês essa questão, né? Que a conquista da Paraíba só se deu com a ajuda, né? A conquista da Paraíba, ela só se deu, tá? Aqui, ó. Índios, tá? Graças aos índios, nós tivemos esse conflito aí, né? Entre índios tabajaras e índios potiguaras. Então, os tabajaras versus potiguaras, esse conflito aí, associado à questão política e conflituosa entre espanhóis e portugueses, fez com que os tabajaras se aliassem aos portugueses e os potiguaras se aliaram aos franceses. Os franceses foram expulsos e os potiguaras foram derrotados pelos portugueses. E aí os tabajaras se aliaram para se defender. Com o intuito disso, se aproveitando disso, os portugueses se aliaram aos tabajaras para que estes também defendessem o território.
Passando aí para o próximo slide, nós temos aí um resumo, né, das características de como foi fundada e dos principais acontecimentos da Paraíba. Então, foi fundada aqui, ó, a Conquista da Paraíba e fundação da cidade de João Pessoa. Desculpa aqui. Vamos lá, deixa eu apagar aqui que riscou. Então, Conquista da Paraíba, em 5 de agosto de 1585, tá? Então, foi fundada pelos colonizadores portugueses com o nome de Cidade Real de Nossa Senhora das Neves, em 5 de agosto de 1585. Depois, ela passou a se chamar Filipéia de Nossa Senhora das Neves, em 1588. Em homenagem ao rei Filipe da Espanha e de Portugal. Então, nessa época, em 1588, o mesmo rei governava Espanha e Portugal. Durante a invasão holandesa, em 1634, tornou-se Fredericton. A partir de 1654, seu nome foi trocado para Paraíba do Norte. Então, vamos destacar aqui, ó. Teve este nome, Cidade Real de Nossa Senhora das Neves. Depois passou a se chamar Filipéia de Nossa Senhora das Neves, em homenagem ao rei Filipe. Com a invasão holandesa, passou a ter esse nome. Por último, em 1654, Paraíba do Norte. E agora, só Paraíba, né? A denominação de João Pessoa foi aprovada em setembro de 1930. João Pessoa, cidade de João Pessoa, só passou a ser chamada assim em setembro de 1930. Por quê? Em homenagem ao político paraibano homônimo. Esse significado aqui, paraibano homônimo, paraibano de mesmo nome. Quem foi o paraibano de mesmo nome? João Pessoa. Ele foi assassinado em 1930 e por isso, após a sua morte, a cidade, que antes era Paraíba do Norte, passou a se chamar João Pessoa. Ele foi morto na Confeitaria Glória, em Recife, por João Duarte Dantas, quando ele era ainda governador da Paraíba. E ele era o quê? Candidato também a vice-presidente na chapa de Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas foi um importante político brasileiro. Ele foi presidente do Brasil. Foi ele que construiu, né, a Petrobras, a siderúrgica de Volta Redonda. Foi ele também que autorizou a criação da CLT, que é considerada, né, a lei trabalhista brasileira do trabalho. Consolidação das Leis Trabalhistas, CLT. Então, o assassinato de João Pessoa, né, causou grande comoção popular e foi considerado o estopim da Revolução de 30. Esse estopim dessa revolução tirou Washington Luiz do poder da presidência do Brasil e colocou Getúlio Vargas ao poder. Tendo em vista que Getúlio Vargas era o candidato à presidência da República. João Pessoa era o vice. Quando João Pessoa morre, há uma revolução, né? Estopim dessa revolução, liderada justamente por Getúlio Vargas. E aí Getúlio Vargas chega ao poder. Então, né, a Paraíba está diretamente envolvida, né, nessa questão política também da história do Brasil como um todo, né? Não ficou de fora. Então, estamos aqui vendo uma imagem antiga, né, do Hotel Palace. Hoje, esse lugar é conhecido como Ponto de 100 Réis, em cima do primeiro viaduto lá em João Pessoa, no centro de João Pessoa. Essa imagem é do século XIX, de 1957. Uma imagem aqui muito interessante é que essa aqui é a Avenida Epitácio Pessoa em 1957, tá bom? Então, em 1957, tudo isso aqui
era Mata Atlântica, tá? Vegetação de Mata Atlântica. Hoje não existe mais. Foram substituídos por prédios, lojas, universidades, hospitais, tá? Hotéis, pousadas. Então, toda essa parte aqui é considerada o litoral paraibano, né? Faz parte do litoral paraibano. E isso aqui é tudo areia, tá bom? Por isso que nós temos aqui uma proximidade com o mar, tá? Aqui, ó, no horizonte, Oceano Atlântico. E aí, essa imagem, você vê que a questão urbana da Paraíba é uma questão nova, ou seja, a urbanização da Paraíba, ela só eclodiu de forma mais intensa a partir dos anos 70, né? Aqui, ó, que é 1957 ainda, tinha muito mais vegetação do que tem hoje. Então, a fauna, a flora, as paisagens eram totalmente condicionadas por esse ambiente mais natural. Era mais representativo e mais intenso os elementos naturais do que os elementos sociais. Hoje não, a questão urbana, a expansão urbana de João Pessoa é muito grande. Chega até aos limites limítrofe com Pernambuco e Recife. Outra imagem também que nos mostra o quanto mudou, né, a capital paraibana é essa imagem de 1957 também da praia de Tambaú, né, a praia de Tambaú com seus coqueirais, pesca, né, tinha a principal atividade, eram as colônias de pesca, mas não tinham aquelas barracas que hoje estão aqui próximas ao calçadão. Então aqui, ó, tudo isso aqui agora é ocupado por barracas, lanchonetes, tá? Desse outro lado nós temos uma grande ocupação de pousadas, hotéis, restaurantes, lanchonetes, tá? Então vemos que essa paisagem ela não é mais como era. Hoje essa paisagem está totalmente transformada pela ação humana, né? Pelas ações antrópicas. Então, quando se fala em ação humana na natureza, estamos nos referindo a ações antrópicas. Então, aqui temos a praia de Tambaú como ela era antes, tá? Não tinha nem sequer o hotel, né? Tambaú. Isso aqui é no centro de João Pessoa também. É um caminhão, né, carregado de agave. O agave é uma das matérias-primas utilizadas para fazer tapetes, vassouras. Então aqui é o agave, tá? Foi importante também produto comercializável na Paraíba, produto de comercialização também externa para outros estados. Então a produção de agave na Paraíba também foi muito grande. Hoje não é mais. Aqui é a Avenida Adolfo Cisne e eu só coloquei isso aqui para destacar uma coisa para vocês, tá? Muitas casas na época, em 1957, também ainda eram cobertas de palhas, tá? O telhado não é telha, não é feito de telha, na verdade. A cobertura era palha, palhoças, né? Chamadas de palhoça. Aí aqui nós temos, nessa outra imagem, um grupo de pescadores na praia de Tambaú, em 1957. Tá? Uma vila de pescadores. Então, tudo isso aqui está transformado, gente, tá? Tudo ocupado por hotéis, por causa do intenso turismo que tem no litoral paraibano. Então, eu trago aqui para vocês alguns dados demográficos, tá bom? O que são dados demográficos? Os dados demográficos são aqueles que se referem, tá, à população. Então, dados demográficos são aqueles que se referem à população. Então, demográfico se refere à população, tá bom? Demográfico é tudo que se refere à população. Então, com relação aos dados demográficos da Paraíba, nós temos o seguinte. Em 2010, a população da Paraíba era de 3.766.500
528 habitantes ou pessoas, segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É a fonte, né, mais confiável que temos para nos referir, nos reportar quando nós falamos de dados estatísticos. Então, a população estimada em 2020, ou seja, o ano passado, na Paraíba, foi de 4.039.277 pessoas. Então, veja que no inteirinho, num processo, né, num período de 10 anos, a Paraíba cresceu 100%. Então, nós tivemos um crescimento positivo da população e não um crescimento negativo, e sim positivo. Vale ressaltar também que essa população inclui, né, a população rural, né? Aqui nós temos população rural e nós temos a população urbana. Rural e também inclui a população urbana. Logo, a gente deduz que, diante de toda a infraestrutura, questão socioeconômica, fornecimento de trabalho, mão de obra, infraestrutura como praças, lazer, teatro, temos também a questão do cinema, shopping centers. Então, as cidades, há uma concentração maior, tá certo? Então, na Paraíba também, a concentração maior, a concentração demográfica maior de pessoas é nas cidades, na zona urbana. Então, é redundante falar em concentração demográfica de pessoas. Então, vamos falar só em concentração demográfica, tá? Então, quando se falar em demografia, você já sabe, se referem a dados da população. Então, de acordo com os dados demográficos, hoje, né, em todo o Brasil, há uma maior concentração de pessoas vivendo na zona urbana do que na zona rural. Então, o estado da Paraíba possui, né, em questão de tamanho de território, um território de quantos quilômetros quadrados? Vamos destacar aqui, ó, 56.467,242 quilômetros quadrados, só para destacar aqui para vocês. Então, localizado na região nordeste do Brasil, né, Paraíba está na região nordeste, o estado faz fronteira com quais outros estados? Faz fronteira com o Rio Grande do Norte, isso aqui vocês não podem esquecer. Faz fronteira com Pernambuco, né? Está mais perto da gente ali, né? Cidade de Itambé, por exemplo. Faz fronteira também com o Ceará. O extremo oeste da Paraíba faz fronteira com o Ceará. E no leste faz fronteira com o Oceano Atlântico. A norte faz fronteira com o Rio Grande do Norte. A sul, porção sul, faz fronteira com Pernambuco. Extremo oeste faz fronteira com o Ceará. E no leste faz fronteira com o Oceano Atlântico. A Ponta dos Seixas, tá? Localizado na porção do bairro de Cabo Branco, é o local mais a leste da América do Sul, considerado o ponto mais oriental das Américas. A Ponta dos Seixas, né? Aonde está localizada hoje a Estação Ciência, foi construída, e o farol, né, chamado Farol do Cabo Branco. Porém, aquela falésia está na Praia dos Seixas, tá bom? Então, aquela falésia situada na Praia dos Seixas é considerado o ponto mais oriental, ou seja, mais a leste, bem mais próximo do continente africano. Então, viajando dali à África é mais perto do que viajar do Rio Grande do Sul para a África. Então, a América do Sul, dentro desse contexto da América do Sul, a Ponta dos Seixas
é o lugar mais próximo do continente africano. Então, a Paraíba possui quantos municípios? Então, a Paraíba não é um grande estado, mas existem centenas aqui, 223 municípios. Com isso, nós podemos dizer que o território paraibano ele está politicamente muito fragmentado. Foi, ao longo da história, muito fragmentado. Então, muitos conflitos políticos fizeram com que cada parte da Paraíba fosse distribuída, dividida, e aí cada porção dessa do território, cada parte, formou um município diferente. Então, as mesorregiões da Paraíba surgiu a partir dessa divisão, geral de municípios. Então, um grupo de municípios que se situam em um determinado território, porção desse território, e que são semelhantes do ponto de vista não só da paisagem, mas também do clima, da vegetação, dos biomas, das questões econômicas. Então, se esses municípios são semelhantes, eles formam mesorregiões. Então, na Paraíba, nós temos a mesorregião da Mata Paraibana, temos o Agreste, Borborema e o Sertão. Então, destacando aí para vocês, são essas as 4 mesorregiões da Paraíba. O nosso estado, temos aí na leitura do slide, o 5º estado mais populoso do Brasil, tá? É outra informação que nós temos que destacar do ponto de vista demográfico. É o 5º estado mais populoso do Nordeste, do Nordeste, gente. Do Brasil não, do Nordeste. Então, é o 5º estado mais populoso do Nordeste. E nós temos também a Bahia, tá? Bahia é o maior estado do Nordeste, em termos de tamanho territorial. O relevo da Paraíba, tá? Entramos aqui na questão do relevo. São informações gerais que eu estou passando para vocês com relação à Paraíba. Ele é caracterizado pelo quê? Pelas planícies litorâneas, ou seja, cidade de João Pessoa tem a planície litorânea, tá? Porque está próximo ao litoral. Temos o Planalto Costeiro e Planalto da Borborema. Então, aqui ele não destacou, só destacou a porção. Então, eu vou destacar aqui para vocês. Então, temos aqui, Planalto da Borborema, deixa eu apagar aqui, coletinha feia. Pegando a caneta tá falhando. Deixa eu tentar, tá, gente? Então, nós temos aqui, temos a Borborema, Planalto da Borborema, tá bom? Nós temos também o Planalto Costeiro. Planalto Esse Planalto Costeiro, eu vou dizer mais ou menos, colocar aqui para vocês onde é que ele fica, tá?
Começando na cidade de Santa Rita. A cidade de Santa Rita tem um planalto. Ali nos bairros de Tibiri, mais ou menos, tá? Ali os bairros de Tibiri fica justamente o aeroporto, tá? Fica em cima do planalto. Tá bom? Santa Rita, deixa eu concluir aqui o nome. Então, podem destacar aí. A letra tá um pouco feia, mas vocês aí escrevam com a letra de vocês mais bonita. Então, só para destacar, a planície litorânea. O que é que a gente encontra na planície litorânea? Nós encontramos a Restinga de Cabedelo, nós encontramos as praias, as falésias, tá? Falésias vivas, falésias não vivas. Nós temos o planalto costeiro, tá? Porque está no litoral. E temos o planalto da Borborema, que é Sertão, Cariri, Seridó da Paraíba, Cariri, Sertão. Nós encontramos o planalto da Borborema. Ok? Aí nós temos também depressões a oeste. Essas depressões, no oeste paraibano, a gente chama de depressão. Vamos lá, depressão a oeste vai ser a depressão sertaneja. Vou colocar aqui para vocês. Tá? Então, é a depressão sertaneja. Vou colocar aqui embaixo para vocês. Depressão sertaneja. Então, nós temos no litoral, planície litorânea, por volta de Santa Rita e Bahia, nós temos o que está afirmado ali, é o planalto costeiro. E lá para o interior, Cariri, Seridó e Sertão, também nós temos parte ainda do planalto da Borborema. O ponto mais elevado, tá, da Paraíba é o Pico do Jabre. Então, vou colocar aqui para vocês destacar que é o Pico do Jabre, tá? Então, o Pico do Jabre, na Serra do Teixeira, tá? É o pico mais alto da Paraíba, com 1.197 metros acima do nível do mar. A vegetação é formada por mangues no litoral, tá? Floresta tropical, ali na BR-230, quando a gente viaja a João Pessoa, a gente encontra essa floresta tropical, que é chamada de Mata Atlântica, o bioma da Mata Atlântica. Nós temos vestígios, né? Não é aquela floresta que tínhamos quando os portugueses chegaram aqui no nosso território. Eles que devastaram tudo e a gente continuou o processo também de devastação por causa da ocupação urbana, tá? Nas grandes cidades. E no interior, a partir do Agreste, já temos os vestígios, né, das primeiras espécies da caatinga, que se estende por todo o sertão nordestino. O clima ele é tropical no litoral, tá? Tropical no litoral. E qual é o clima do interior, gente? Quente de Sacabá, clima semiárido na maior parte do território paraibano. Então, a maior parte do território é marcado pelo clima semiárido. Os principais rios da Paraíba, né? Curimataú, tem Rio do Peixe, tá? Isso tudo aqui é no interior da Paraíba. Rio do Peixe.
O Gramame é no litoral, tem o Rio Gramame, o Rio Paraíba, que vem de Monteiro, desde lá da cidade de Monteiro, Rio Piancó, no sertão, Piranhas Açu também, tá? Então, destacar os rios para vocês. Mamanguape, no litoral norte, e o rio Taperoá, que passa na cidade de mesmo nome, na cidade de Itaperoá e Cabaceiras, tá bom? Então, destaquei aí para vocês algumas coisas com relação à natureza da Paraíba. O relevo é marcado por planícies, depressões e planaltos. Então, o relevo da Paraíba é um retrato do relevo de todo o Brasil. São as três principais formas de relevo do Brasil, são planícies, planaltos e depressões. Na Paraíba também nós temos essas três formas de relevo, né? Do ponto de vista da vegetação, nós temos as florestas, que tem também em todo o Brasil. E do ponto de vista do relevo, nós temos planícies, planaltos e depressão. Onde é a planície? A planície ela é litorânea e tem as planícies fluviais. O que são as planícies fluviais? São aquelas planícies, né, que são na vertente, na vazante ou às margens dos rios da Paraíba. E nós temos o planalto. O planalto ele é planalto da Borborema ou planalto costeiro. O planalto costeiro é aquele mais para o lado de João Pessoa, né? Mais próximo à cidade de João Pessoa, porque está mais próximo da costa litorânea. Já o planalto da Borborema é aquele que está mais para o interior, tá? Então, o planalto da Borborema ele tem uma elevação maior. Nós temos ainda também uma das maiores elevações, é o Pico do Jabre, né? Uma grande montanha que tem mais de 1.000 metros, 1.197 metros, e está situada na Serra do Teixeira. A vegetação da Paraíba ela é constituída por mangues no litoral, mas também pela Mata Atlântica. Então, temos dois tipos de vegetação principal, que é a floresta tropical e a caatinga. A caatinga no interior da Paraíba e a floresta tropical na zona da Mata Paraibana. Então, o clima ele se diferencia basicamente em dois: tropical úmido, né, no litoral, tropical mais seco para o interior, e o semiárido, né, lá para o sertão e Cariri paraibano. Os principais rios da Paraíba: nós temos o Curimataú, o Rio do Peixe, Gramame, Paraíba, o Piancó, o Piranhas, o Açu, Mamanguape e o Taperoá. Então, passando aqui para o próximo slide, nós vamos ver aqui o que significa, né, a nossa bandeira, a bandeira do estado da Paraíba. Tem uma simbologia histórica muito forte. Então, na bandeira nós temos uma porção vermelha e outra menor que é preta, né? A preta representa o luto pela morte do então governador da Paraíba à época, João Pessoa, que foi assassinado, né? Então, a palavra nego simboliza a rejeição do político João Pessoa à candidatura de Júlio Prestes à presidência da República, isso na década de 30. E o vermelho representa o assassinato de João Pessoa, né? E o preto, o luto pela sua morte. Então, vamos aqui dar continuidade às características naturais da Paraíba, características naturais e também socioeconômicas. Então, como a Caatinga cobre a maior parte do território, a agricultura restringiu-se o quê? Ao litoral e à zona da mata. Então, a agricultura, né, ficou no litoral e zona da mata. Mas a agricultura também em outros lugares, sim.
mas aqui está como ponto principal, né? Como destaque maior, foi sempre a agricultura no litoral e na zona da mata. Esses municípios que correspondem a São Miguel, Pilar, Sapé, Cruz do Espírito Santo, Santa Rita, Bahia, são cidades, né, que desenvolveram muito a agricultura no passado. Também temos agricultura no Agreste, e aí no Agreste nós vamos ter a policultura, tá? No Agreste vai se ter a policultura. Policultura. Policultura vai ser aonde? No Agreste. Então, a policultura, com diversidade de muitos produtos, vai estar concentrado no Agreste. Por quê? Porque na zona da mata, o principal produto foi sempre a cana-de-açúcar, né? Voltada tanto para o mercado interno como para o mercado externo. Cana-de-açúcar. Destacam-se ainda nessa policultura do Agreste a mandioca, o feijão, o milho, o fumo e o sisal. Entre as frutas, né, há a produção importante de laranja, abacaxi, graviola, umbu, cajá, caju, tamarindo, acerola e coco da Bahia. Na pecuária, o Estado é responsável pela criação de diversos tipos de animais, com destaque para os caprinos, né? Caprinos são a criação de bodes, cabras, tá bom? Ovinos que são ovelhas. Então, a caprinocultura é uma grande atividade econômica no interior da Paraíba, tá certo? Sendo acusada, inclusive, de degradação do meio ambiente do interior da Paraíba, principalmente do relevo por causa da compactação e da demanda, né, dos cabritos. As cabras, elas comem diariamente e as gramíneas também, então não deixa nada nascer que elas já estão comendo. Então a caprinocultura, ela está mais concentrada no interior Cariri e sertão paraibano. Outra atividade de grande relevância para a economia é o turismo. O turismo paraibano, ele é muito forte, principalmente no litoral por causa das praias, né, e da atividade hoteleira. As praias paraibanas oferecem aos turistas águas tranquilas e com temperaturas agradáveis. No município do Conde, no sul da capital, né, lá do sul, litoral sul, está localizada a primeira praia de nudismo oficial do Nordeste. Então, primeira praia de nudismo oficial do Nordeste, acho que vocês já ouviram falar, né? É a praia de Tambaba. Então, na praia de Tambaba, já foi feita até reportagem sobre ela. Primeira praia de nudismo oficial do Nordeste. Outro fator atrativo da Paraíba são as comidas típicas. Comidas típicas da Paraíba. Comidas de milho, da tapioca, da mandioca. As belezas também do artesanato local. Então, o artesanato local é uma importante atividade econômica até hoje. E o ecoturismo, que foi desenvolvido mais recentemente, tá? O ecoturismo, ele aproveita as belezas naturais de um estado, de uma região, para fazer turismo. Então, o ecoturismo também tem atividades radicais que podem ser desenvolvidas e que são atribuídas, né, ao turista, lançadas ao turista para que o turista compre o serviço de atividade. Por exemplo, um guia, né, para se fazer um ecoturismo, precisa de um guia, precisa de equipamentos. Então, no contexto do ecoturismo, a lucratividade se baseia tanto pela beleza, né, belezas naturais,
e atividades radicais. Belezas naturais e as atividades radicais. Então, são as duas coisas. Belezas naturais e atividades radicais fazem parte do ecoturismo paraibano, tá bom, gente? O setor industrial. Falando de indústria, a indústria na Paraíba é responsável por 30% da economia do estado e produz principalmente alimentos. Então, é uma indústria alimentícia, de vestuário e metal mecânico, ou seja, peças para automóveis. Na lista de importação estão o algodão, as máquinas, o trigo e materiais petroquímicos para produção de tintas, produção de cosméticos, entre outros. Então, visualizando aqui o mapa da Paraíba e suas 4 grandes mesorregiões. Então, na Paraíba nós temos a Mata Paraibana, tá? Mata Paraibana. Nós temos o Agreste Paraibano, a Borborema e o Sertão Paraibano. Então, no contexto, do ponto de vista da quantidade de municípios, né? Nós temos grande quantidade de municípios, tanto no Cariri quanto no Sertão. Mas a concentração populacional, devido nessas duas grandes cidades aqui, que é Campina Grande, temos uma concentração populacional muito grande aqui, e também na zona da mata, devido à cidade de João Pessoa. Então, essas duas cidades, né, ela pode ser considerada já como metrópoles, né? João Pessoa já forma a sua cidade, a sua região metropolitana. Então, na hierarquia urbana, essas cidades todas aqui, tá, que estão no mapa, são polos locais. Cajazeira, Campina Grande é um polo regional, tá? Campina Grande, polo regional. João Pessoa também, porque tem uma região metropolitana cuja cidade principal é João Pessoa. Vamos passando aqui para as nossas mesorregiões. Então, dentro de uma mesorregião, nós temos as micro-regiões. Então, a Paraíba tem mesorregião e a Paraíba também tem as micro-regiões. Então, vamos estudar hoje uma delas, que é a Zona da Mata. Então, nós temos a mesorregião do Sertão, nós também temos a mesorregião da Borborema, como eu já falei para vocês. E dentro do contexto dessas duas mesorregiões, nós temos, né, cada uma com suas micro-regiões. Vamos lá. Passar aqui. Então, aqui, ó, no dia de hoje, vamos destacar apenas o Agreste Paraibano e a Mata Paraibana. Então, começando pela Zona da Mata, né, a Mata Paraibana, tem 4 micro-regiões: o Litoral Norte, Sapé, João Pessoa e Litoral Sul. Esses são os nomes, gente, não são de cidades não, tá? Para vocês não se confundir. São 4 micro-regiões, tá? São micro-regiões. Não vão pensando que são mesorregiões não, tá? Vou botar aqui, ó, micro-regiões.
Então, elas são micro-regiões. Ambas, essas 4 são todas micro-regiões, tá? Então, cada um nome desse corresponde também a uma micro-região do Agreste Paraibano, tá bom? Então, vamos lá, vamos colocar bem isso na nossa cabeça. A Zona da Mata tem o quê? 4 micro-regiões. Tá destacado aqui de amarelo para vocês. Faz parte da Mata Paraibana. Litoral Norte, Sapé, João Pessoa e Litoral Sul. Então, na Zona da Mata Paraibana, certo? A predominância é justamente da cana-de-açúcar. Foi a principal atividade econômica desde o século XVIII e permanece até os dias de hoje, ocupando grande parte do território dessa Zona da Mata. Passando aí. Então, vamos destacar agora as questões, as características e os municípios de cada uma daquelas micro-regiões que eu falei para vocês nos slides anteriores. Então, a micro-região de João Pessoa, né, pertence à mesorregião da Mata Paraibana. Sua população estimada em 2006 foi de 983 mil habitantes, isso da micro-região. Quais são os municípios? Só destacando isso: Bahia, Cabedelo, Conde, João Pessoa, Lucena e Santa Rita. Essa aqui é a micro-região de João Pessoa. A micro-região chamada Litoral Norte. Tá? Vamos colocar de outra cor. Litoral Norte. Vamos destacar os municípios: Baía da Traição, Capim, Cuité de Mamanguape, Curral de Cima, Itapororoca, deixa eu pintar aqui. Aí vamos lá: Jacaraú, Mamanguape, Marcação, Mataraca, Pedro Regis e Rio Tinto. Então, todos esses aqui de verde são os municípios do litoral norte, tá bom? E os do litoral sul? Os do litoral sul, vou pintar aqui de verde claro. Litoral sul é na porção sul do estado da Paraíba, na divisa com Pernambuco, tá? Faz parte também da mesorregião paraibana. Constitui os municípios de Alhandra, Caporã, Pedras de Fogo e Pitimbu. Pitimbu, tá certo? Então, esses aqui fazem parte do litoral sul. Então, temos João Pessoa, litoral norte, litoral sul. Tá faltando mais uma. Então, a próxima é a micro-região de Sapé. A micro-região de Sapé é a micro-região da qual eu faço parte. Vocês de São Miguel fazem parte, tá? Então, a micro-região de Sapé, vamos destacar aqui, ó, Sapé. É uma das micro-regiões do estado brasileiro da Paraíba, pertencente à mesorregião da Zona da Mata Paraibana. Sua população foi estimada em 2006 pelo IBGE em 126.115 habitantes e tem 9 municípios. Então, é uma grande micro-região. Tem Espírito Santo, Juripiranga, Mari, Pilar, Riachão do Poço, São José dos Ramos, tá? São José dos Ramos é o mais novo dentre estes. São José dos Ramos e Sobrado. Então, temos São Miguel, a própria cidade de Sapé e Sobrado. Então, dentro da micro-região, nós temos esses municípios. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 municípios. Então, a microrregião de Sapé, 9 municípios. Nove municípios. Quais são eles? Cruz do Espírito Santo, Juripiranga, Mari, Pilar, Riachão do Poço, São José dos Ramos, São Miguel de Itaipu, Sapé e Sobrado. Então, a sua cidade, a cidade de São Miguel de Itaipu, faz parte de Sapé, da microrregião de Sapé. Tá bom, gente? Então, na próxima aula, nós vamos dar continuidade a esse estudo, né, das microrregiões, destacando que a mesorregião da Zona da Mata Paraibana tem 4 microrregiões: Litoral Sul, Litoral Norte, Sapé e João Pessoa, né? Com destaque para João Pessoa, porque dentro da microrregião de João Pessoa temos a região metropolitana de João Pessoa e a cidade de João Pessoa como sendo polo e capital do nosso estado. Então, a Zona da Mata sempre foi e sempre será, né, uma mesorregião muito importante, tanto do ponto de vista turístico, suas praias, suas belezas naturais, tanto do ponto de vista econômico, devido à grande produção do açúcar, da cana-do-açúcar, da agricultura, da pecuária, e também do ponto de vista econômico, né, que dentro da mesma região tem a capital paraibana, João Pessoa. Então, um abraço a todos e até a próxima aula.